Bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com uma visita que não é tão visita assim, porque vai trazer tantas informações interessantes, ilustre, importante daqui do nosso meio, trabalhando com a gente na Fábrica de Mentes Inquietas, né? Na bancada a Marlene e eu, lembrando que ela é psicóloga e eu coloproctologista, ambos oriundos do HC. A Nicole Breck é a nossa convidada. Eu fiz isso aí porque tem uma história aí com o sobrenome dela que é longa, né? Tem décadas, então a gente não vai nem entrar muito nisso. Mas é um sobrenome que fica exótico, o nome também, Nicole. E ela é nutricionista clínica, foi aprimoranda no Instituto de Psiquiatria do HC, lá na área de transtornos alimentares. E de lá para cá, ela, depois do aprimoramento, ela vem desenvolvendo um trabalho voluntário, mas voluntário com muitas responsabilidades, tanto que ela é uma das coordenadoras do grupo dos aprimorandos lá deste projeto. Mas eu não vou me alongar muito não, porque é interessante ouvi-la falando sobre essa trajetória, né? Que seguramente começa na família pequenininha, né? Criança, depois adolescente, etc., para depois chegar nesta enormidade que ela é de profissional. Por favor, Nicole. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar desse tema que é tão importante, né? E ao longo aí desses anos, atendendo pacientes com transtorno alimentar, eu acho que tem muita coisa para a gente falar e esclarecer aí para o público, né? Porque é um tema de muita importância. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, Nicole, prazer é todo nosso. Muito obrigada por ter vindo, né? E vamos conversar, falar um pouquinho, né? Como que é a questão lá, principalmente quando você está trabalhando, né? Transtornos alimentares. O que está envolvido no transtorno alimentar? Que tipo de transtornos que são esses? Tá. Tem muita coisa envolvida, né? Primeiro que a gente está falando de uma doença mental, então a gente não está falando de uma frescura ou de uma escolha do paciente, a gente está falando de uma dificuldade, né? Então, os transtornos alimentares, eles são alterações no comportamento alimentar, né? Então, a gente tem alguns transtornos que são mais comuns, que a gente ouve falar um pouco mais, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Mas a gente tem alguns outros também, né, que acabam tendo aí, estão entrando agora, né, sem ter mais estudo, então eles carecem um pouco mais. Mas a gente também tem o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que ele tem sido... TARI. Isso, TARI. Que ele tem sido falado agora bastante, né? Tem tido bastante estudo. E ele tem um público um pouco mais específico, que são crianças, mas a gente também vê adultos com TARI. E alguns outros transtornos alimentares especificados aí também, a lista é longa, né? Mas a gente está falando, então, dessa dificuldade muito grande, né? Se relacionar com a comida, das escolhas alimentares. A gente está falando também de uma dificuldade em relação à imagem corporal e ao peso, tá? E que geram prejuízos enormes, tanto para a vida, né, do próprio indivíduo, quanto para o social. Então, ele acaba afetando não somente a vida da pessoa, mas de quem está envolvido aí, né, diretamente na vida desse indivíduo. Eu pergunto, só para a gente começar a esquentar o assunto aqui, né? Você já falou uma série de coisas que eu acho que provavelmente a gente passaria alguns dias conversando. Sim. Mas você falou transtorno alimentar, doença mental. É uma doença mental que compõe com a questão alimentar ou é só a questão alimentar que é a doença da pessoa? Ela tem uma composição de doença mental não só relacionada diretamente com o alimento ou é exclusivamente com o alimento? Na maioria das vezes, não é só sobre a alimentação, né? A gente pode pensar também dentro das comorbidades, né? Que os pacientes que apresentam transtorno alimentar também podem apresentar outras comorbidades. Então, a gente pode pensar em transtornos ansiosos, transtornos do humor, da personalidade. Então, acaba também a gente mais comumente ver isso junto do transtorno alimentar. Mas existem casos que é só o transtorno alimentar em si. E você falou comorbidade porque é secundário. Isso. Às vezes é difícil a gente entender o que veio primeiro, né? Mas é isso, a gente está pensando normalmente as coisas acontecendo ali um pouco juntas. Uhum. Né?
Bom, a bulimia e anorexia, acho que a maior parte das pessoas já conhece, né? De tanto que já foi divulgado, né? Mas acho que talvez valha uma definição, Mari. Sim, seria importante, porque antigamente... Só para a gente sistematizar o que a gente está falando, para quem está nos ouvindo entender exatamente qual é o foco. Aí você podia falar das 3, né? Porque você falou que as outras... Existem outras tantas, mas falar... Você falou que tem uma que está mais em criança, né? Mas pelo que... Quando começa, então, a anorexia, né? Não, deixa eu definir primeiro. Define e depois já começa. Ou ansiedade. Vou fazer um resumo, né? A anorexia nervosa, ela normalmente está muito mais ligada a um baixo peso, tá? Uma dificuldade em relação à imagem corporal. Então, normalmente são pacientes que apresentam uma distorção de imagem corporal, tá? Então, tem eles negam muito a gravidade, normalmente, da doença. Então, por mais que às vezes eles tenham o baixo peso, normalmente eles não conseguem enxergar. Então, é muito difícil o tratamento para esse tipo de paciente, tá? E aí, a gravidade da anorexia nervosa, ela está muito ligada ao IMC, que é o índice de massa corporal. Então, a gente vai classificando a gravidade de acordo aí com os números do IMC, tá? A bulimia nervosa, diferente da anorexia nervosa, ela não tem o baixo peso. Normalmente são pacientes que têm sobrepeso ou até obesidade. São pacientes que eles fazem muita restrição, mas está muito ligado também a ciclos de compulsão alimentar. E essas compulsões alimentares, elas vêm seguidas depois de métodos compensatórios inadequados para compensar aquele episódio de compulsão alimentar. Então, na bulimia nervosa, a gente tem esse ciclo que a gente chama de ciclo restrição, compulsão, purgação, tá? E aí, a gravidade da bulimia nervosa está muito ligado aos números de métodos compensatórios, tá? Por semana. E o transtorno da compulsão alimentar, diferente da bulimia nervosa, que apresentam os episódios de compulsão alimentar, que são seguidos de muita culpa. Normalmente, esses episódios de compulsão alimentar, né, eles acontecem de maneira escondida, normalmente não vai ser ali para todo mundo ver, né? Só que diferente da bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, ele não tem nenhum método compensatório, tá, para compensar aquele episódio. Então, é somente o ciclo aí de uma tentativa de uma restrição, mas seguido normalmente de muitas compulsões, tá? E aí, pensando, né, dentro disso, quando que acontece... Normalmente, a anorexia nervosa, ela acontece ali no final da infância, início da adolescência, tá? A bulimia nervosa, normalmente final da adolescência, início da vida adulta, mas a gente vê bastante adolescente hoje em dia, né? Acho que tem muito acesso à internet e a gente vê alguns casos de bulimia nervosa acontecendo ali na fase da adolescência, tá? E o transtorno da compulsão alimentar também, mais ou menos nessa faixa da bulimia nervosa, né? Assim, final da adolescência, início da vida adulta, tá? No começo do século XX, ou na metade do século XX, houve uma explosão de anorexia, né? E hoje, como está? A mesma coisa. Não teve uma mudança, uma diminuição, um outro tipo de que fosse compensado? Não. A gente percebeu, tanto lá no HC quanto no consultório, especialmente depois da pandemia, um aumento muito grande dos números de transtorno alimentar, né? Não tem especificamente um TA que talvez se sobrepôs ao outro, mas a anorexia nervosa acaba sendo o transtorno alimentar que a gente recebe mais, né? Posso ter um viés, porque eu atendo muito adolescente, né? Mas a gente não tem um pouco essa diferenciação. A gente tem percebido que cada vez mais, e cada vez mais cedo, casos de transtorno alimentar aparecendo. Então, na pandemia, a gente viu crianças de 8, 9 anos abrindo um quadro de anorexia nervosa. Eu fiz a conta errada, eu falei 3, mas são 4, né? O TARI, se eu pudesse falar uma palavrinha. O TARI, ele tá muito ligado, diferente um pouco da anorexia nervosa e da bulimia nervosa, ele não tem uma preocupação em relação ao peso, tá? Então, é uma dificuldade que o paciente ele vai apresentar. Tem alguns subtipos, né? Então, normalmente, se o paciente vai ter dificuldade com alguma característica sensorial de um alimento. Então, ele pode ter dificuldade com o cheiro, ele pode ter dificuldade com a textura de determinados alimentos.
Às vezes são pacientes que conseguem comer alimentos só de uma marca, eles trocam a marca, mesmo que seja o mesmo alimento, só que de outra marca, eles não conseguem comer. Eles têm uma dificuldade sensorial muito grande. Há uma escolha, né? Há uma escolha do alimento. Uma escolha negativa? Escolha, ou mas... escolha positiva, assim. Eu quero só aquilo ou eu não quero tal outra coisa? É isso, eu quero só aquilo porque eu não consigo comer outras coisas. É realmente uma dificuldade sensorial muito grande. Aí eu pergunto para você, né? Comum, né? Olhei para a Marlene, não era para olhar. Mas é comum, algumas pessoas falam, não como carne crua. É um TARI levíssimo? É difícil dizer, porque o TARI, na verdade, a gente está pensando que vai ter um prejuízo. Então, os transtornos alimentares é isso. A gente pode ter... A definição do transtorno é que leva a um impacto, de alguma forma, na qualidade da vida da pessoa. Exatamente. Então, normalmente, né, os pacientes que têm TARI... eles vão precisar de uma nutrição complementar. Então, talvez para não cair o peso, né? Em alguns casos, não são todos também. Ou ficar sendo uma desnutrição seletiva, maior, né? Exato. Porque assim, é um sofrimento maior, que ele só come um tipo de alimento, muitas vezes, né? Exato. E se não tiver aquele alimento daquela qualidade, eles sofrem muito, eles ficam sem comer. E é difícil eles aceitarem até uma reposição alimentar, não é isso? Muito difícil. Eles não aceitam, normalmente. E às vezes são pacientes que também não demonstram interesse em outro tipo de alimento. Então, assim, pode estar sentado na mesa com a família comendo coisas super variadas, e aquela criança não vai perceber fome, né? Não tem interesse, ele vai ficar tão entretido com outras coisas que também não consegue perceber. E também tem um outro subtipo do TARI que está mais relacionado a traumas, né? Então, por exemplo, a criança se engasga com... Eu já tive um paciente que ele se engasgou com uma casquinha de pipoca. E aí todo alimento que tinha uma casquinha ele não conseguia comer, porque remetia àquela vez que ele, né, engasgou com a casquinha, passou mal, e aí ele já abre um pouco essa gama de alimentos que tem casquinha, então se tem casquinha eu vou passar mal, né? Então é Mas isso. aí você teve sucesso com esse paciente? Sucesso nos transtornos alimentares é um pouco relativo, né? Porque a gente tem um bom tratamento, e tratamento, né, a gente sabe, a gente confia muito no tratamento, a gente sabe que dá certo, mas às vezes os pacientes acabam abandonando o tratamento, né? O tratamento é medicamentoso também? Medicamentos psiquiátricos? Estamos falando de doença mental, né? Porque o comportamental é difícil, né? Pelo que você está delineando aqui. Tem que ter uma medicação, tem que ter uma farmacoterapia junto? A gente, para o transtorno alimentar, a gente pensa numa tríade, né? O psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista. É super importante para quem tem um diagnóstico de transtorno alimentar ou suspeita de um TA, de procurar esses 3 profissionais. E o psiquiatra, ele vai avaliar, né? Não são todos os pacientes com transtorno alimentar que eles vão precisar de medicação. E não existe uma medicação pro transtorno alimentar. Isso é bem importante, né? O que o médico vai medicar vai ser a comorbidade, normalmente. A ansiedade, né? A depressão, exato. E aí, trabalhando com, né, o psicólogo, as questões comportamentais, e na nutrição também a gente trabalha bastante as questões comportamentais. Aí é quando a gente começa a trabalhar, né? E também tem as questões relacionadas à distorção de imagem, que aí é voltada para fisioterapeuta, né? Acho que vocês já entrevistaram a Bianca, né? Então, mas prioritariamente precisam esses 3 profissionais, e de preferência que sejam especializados em transtorno alimentar, porque faz toda a diferença. Tem que ter o conhecimento do que o que come, essas coisas todas, né? Porque eles fazem várias coisas para mostrar que realmente estão engordando e não estão engordando, né? Para mostrar que eles estão seguindo a regra e não estão seguindo, né? Sim. Eles usam, inclusive, eu não vou falar aqui porque eu acho que a gente vai dar a dica, mas eles usam vários tipos de sabotagem, né? Para poder mostrar que estão indo bem e não estão, né? Sim, é uma doença muito difícil, né? E normalmente, como a gente está falando muito de, né, final da infância, adolescência, são pacientes que eles não estão no tratamento por vontade própria, né? Eu já vi, logo quando eu entrei em contato com o TARI, não sei se era tarde, mas a TARI naquela época, mas falaram que era uma restrição alimentar. E eu já vi pacientes com restrição alimentar bastante idoso, não sará. Idoso mesmo, só com um tipo de alimento. E tinha uma certa dificuldade em encontrar o alimento que ele queria.
E aí tinha uma angústia muito grande, um desespero muito grande, principalmente da família, que não encontrava o alimento. Existe isso mesmo? Existe. Como hoje, né, tem se estudado um pouco mais o TARI, talvez lá atrás essas pessoas eram pessoas chatas para comer, né? Mas na verdade é isso, né? Era uma dificuldade tão grande que isso pode se prolongar para a vida toda. Às vezes a pessoa acaba ela se adaptando aos sintomas e virando, né, um paciente funcional. Ele consegue viver, né, mas só com aquela comida. Só com aquela comida. O problema está aí. Eventualmente pode acontecer alguma coisa. O paciente não achar o alimento, não conseguir mais aquele tipo de preparo, algum problema clínico. E aí a gente se depara com as dificuldades. Mas tanto no TARI, na anorexia, na bulimia, isso pode se perdurar e o paciente cronificar. E frequente, quer dizer, como que é essa questão do trabalho em si, né? Como que é o trabalho tanto no hospital como fora, no consultório? Como que é esse trabalho? Porque assim, é difícil você levar o paciente até lá, né? Fazer esse tratamento. Você falou que precisa dos 3 profissionais, o psicólogo, o psiquiatra e nutricionista. Eles não fogem de um do outro, não fica com um e aí faz alguma mistura? Eu sei que dentro de um hospital fica tudo junto, mas fora não, cada um está no seu canto. Sim, no hospital é mais fácil, né? Porque é todo mundo no mesmo dia, então é mais fácil do paciente aparecer, né? Mas fora do consultório, a gente, como equipe, a gente precisa explicar muito para os responsáveis, né? Para quem levou o paciente, ou até mesmo se o paciente veio por vontade própria, a gente precisa explicar que é um trabalho difícil, que vai realmente, né, mexer com muitas questões aí no meio do caminho, mas que ele precisa comparecer em todas as especialidades. Normalmente o médico ele tem uma frequência um pouco mais espaçada, então não tem um contato tão próximo com o paciente, normalmente quinzenal ou mensal no início do tratamento. Já o psicólogo e o nutricionista, eles têm uma frequência alta, então a gente vê no início do tratamento o paciente semanal. Às vezes na psicologia até um pouco mais, cada 2 vezes na semana, dependendo da gravidade do paciente, né? Mas sim, existem alguns pacientes que tentam, né? Assim, talvez na psicologia é um pouco mais confortável, porque aí eu não tô trabalhando tanto só as questões da nutrição, que cabe pra gente o papel difícil, né? Da gente mexer com aquilo que o paciente tem muito medo, que é o medo de engordar, que é o medo da comida, que é o medo de novos alimentos, né? Então, normalmente, na nutrição tem um pouco mais de resistência. Mas, ao longo do tratamento, eles vão confiando, a gente vai trabalhando muito as crenças alimentares. E aí, eles vão se soltando um pouco mais. Então, aí eles começam realmente a acreditar no tratamento. Mesmo enviesado, porque a sua experiência maior é do Hospital das Clínicas, né? Então, tem um viés, né, institucional, etc. Qual que é a proporção de pessoas que vão de moto próprio ou que vão pelas mãos de um parente, amigo? É a maioria que vai sozinha ou a minoria que vai sozinha? Pergunta, quem leva, quem conduz, quem procura? É o próprio paciente? É a família? Como que é isso? Não, porque você falou mais lá atrás que é quando... Na verdade, o transtorno se materializa quando existe um prejuízo, sim, né? Sim. De algum tipo para a pessoa, né? Prejuízo no sentido geral, né? Então, se a percepção é dele do prejuízo ou se a percepção é dos circunstantes. Exato, é da família. A grande maior parte. Só da família. Então, só um outro que vai por vontade própria. Sim, a maioria esmagadora, independente da idade, é só a família. É pela família. Então, ele está pouco motivado, né? Pouquíssimo. Ele só vai perceber esse prejuízo e aí buscar realmente um tratamento. Por exemplo, uma mulher casada que deseja ter filho. Só que por conta da desnutrição, os hormônios, né, estão mais baixos, né, enfim. E aí tem esse prejuízo, talvez, de impactar no casamento. Então... Aí talvez é onde o paciente tente começar a buscar ajuda, mas isso também não significa que o tratamento vai ser fácil, né? Então é mais nesse sentido. Então a maioria esmagadora vai ser realmente quem está convivendo com a pessoa, que vai percebendo normalmente, né, todas as dificuldades, vai percebendo que a pessoa começa a se isolar, não consegue, né, fazer as coisas que fazia antes, seja por conta da alimentação ou por conta da dificuldade em relação a se expor por conta do corpo.
Então, é quando, né, as pessoas falam assim, bom, acho que a gente precisa ajudar, e mesmo que você não queira, buscar um tratamento. Que é a grande maioria. A grande maioria. Agora, você falou que a anorexia você classifica em termos de índice de massa chamou corporal, né? A gente chama corpórea por quê? Não sei. Talvez alguma má tradução de inglês. Modelo de passarela que tem IMC 17 também tem uma candidata a ser classificada como bulímica? Ou como anorética? Sim e não. É difícil a gente julgar só por conta do corpo. Não sei, mas seria uma grande candidata. Sim, porque 17 de IMC não é uma coisa assim fácil de encontrar se não for intencional, né? Exato. É porque a gente precisa pensar muito, transtorno alimentar não é só corpo e sim comportamento, né? O peso vai ser uma consequência dos comportamentos, né? E aí a gente precisa trabalhar bastante essa questão do estereótipo também, né? A gente tem muito na cabeça, normalmente, que pacientes com anorexia nervosa são pacientes extremamente magras, com IMC, né, 17, 15, enfim. Pacientes com bulimia nervosa são pacientes que, né, usam métodos extremos só de um tipo, e o TCA é a pessoa com obesidade. Mas normalmente não, né? O transtorno alimentar ele não tem muito uma cara. A questão da modelo é que a gente tem alguns grupos de risco para transtorno alimentar. Então, a gente pode pensar em modelos, atrizes, nutricionistas, médicos. Nutricionistas? Nutricionistas também. Médicos também, educador físico, exato. Então, tudo que tenha um envolvimento, uma exposição muito maior, tanto do corpo quanto da comida, a gente tem esse grupo de risco. Então, é por isso que eu digo sim e não, né? Porque provavelmente a gente sabe que no mundo da moda tem realmente muitos comportamentos de transtorno alimentar, mas pode ser que seja um comer transtornado, que a gente não feche critério diagnóstico para transtorno alimentar, mas apresentem alguns sintomas que são característicos de transtorno alimentar. Ou seja, IMC 17, onde quer que esteja, é um sinal amarelo. É um sinal amarelo, e aí a gente precisa investigar, né? Assim, será que sempre foi uma pessoa que teve um IMC 17? O que ela faz para manter esse corpo? Como que é a relação dela com esse corpo? Então, aí entra a investigação da nutrição, né? Existem vários tipos de, assim, anorexia, para poder ser internada, ela tem que chegar a um peso bem baixo. Já tem que ter alguma falência, alguma coisa nesse sentido? No HC a gente pensa muito, não só na gravidade do peso, mas se também tem alguma outra gravidade comórbita, ou se a gente está tendo dificuldade, que a gente chama de falha de tratamento ambulatorial. Então, a gente, em equipe, pensa muito, assim, será que o paciente em casa, junto com os familiares, quem ajuda, né, no dia a dia, está conseguindo seguir as nossas orientações? Se não, se a gente estiver tendo falha, aí é um critério para internar também. Numa situação ideal, vamos por assim, você falou que a maior parte dessas, boa parte da clientela de transtorno alimentar é de jovens, né? Já crianças às vezes, e muitas vezes adolescentes ou adultos jovens, né? E que a percepção da própria pessoa conta pouco, de modo geral conta pouco, né? Então, existe um momento anterior em que pode não digo fazer uma profilaxia, mas fazer um diagnóstico mais precoce. Teria papel escolas, sei lá, o lugar onde as crianças e jovens se agrupam para ter gente que possa alertar? Uhum. A gente pensa muito que o mundo ideal, de fato, seria na prevenção, né? Como a gente está falando de um grupo de risco, aí adolescentes, normalmente o gênero feminino. Então, a gente vê nesses lugares onde o adolescente passa mais tempo, que realmente seria o lugar ideal para realmente a gente conseguir essa prevenção. Como eles passam hoje, né? Por isso que eu disse que na pandemia foi o momento que a gente viu um aumento dos casos no consultório. Como eles passam muito tempo na internet, redes sociais, seria um ótimo lugar para a gente poder ensinar os adolescentes, as pessoas, a usarem as redes sociais a favor delas,
a trabalhar um pouco mais essa questão da autoestima, entender um pouco melhor a diversidade corporal, né? Acho que isso é uma coisa muito difícil, porque a gente tem muitos padrões de beleza hoje em dia. Então, acho que com o acesso das redes sociais, isso fica muito forte nos adolescentes, eles se comparando com pessoas de 10 anos a mais. Então, eles tentando atingir um corpo que eles ainda não têm como atingir, né? Que é muito difícil. Então, seria um lugar ideal, realmente, para tentar se trabalhar um pouco isso, né? Essa flexibilização, entender quando a gente pensa numa alimentação saudável, numa atividade física saudável, o que é o equilíbrio disso. Porque eles acabam tendo um extremismo, né, em relação a dietas muito restritivas, né? Então, tudo isso seria realmente muito interessante se a gente conseguisse em escolas, cursos, até mesmo em casa. Parece que assim, antigamente se falava não só alimentação na anorexia, mas tinha uma questão de alimentação em outro tipo de coisas que dominava também ou classificava a anorexia. Ainda existe isso, como, por exemplo, exercício bem intenso? Sim, na anorexia nervosa, por isso que eu disse dos estereótipos, né? Não é só o paciente que come uma ervilha por dia. Isso, né? Que você fala assim. A gente tem, assim, o subtipo da anorexia nervosa, subtipo restritivo, e a anorexia nervosa do subtipo compulsão-purgação. No subtipo restritivo, tem a restrição alimentar, mas a gente também tem o uso de alguns métodos compensatórios, né? Como o jejum, a atividade física, né? E no subtipo compulsão-purgação, são pacientes que também podem apresentar algum tipo de exagero ou compulsão alimentar efetivamente e ter algum método compensatório para compensar essa alimentação. E mesmo assim, são pacientes que se mantêm com um baixo peso também, né? É diferente um pouco, talvez, na adolescência, que às vezes pode ficar até um pouco subdiagnosticado, é que muitas vezes o adolescente ele vai se manter comendo coisas que normalmente a gente julgaria que um paciente com anorexia nervosa não comeria. Então, são pacientes que muitas vezes eles vão comer salgadinhos, vão comer chocolate, sorvete, mas às vezes eles têm um medo muito grande de tomar água. Então, é uma crença um pouco diferente normalmente do adulto. Então, acho que essa especialização do porquê é tão importante o profissional também ser especializado é para entender essas nuances, que normalmente se a gente só visse a alimentação isolada, a gente não julgaria, né? Falar assim, não, essa pessoa não tem transtorno alimentar. Então, a gente tem essas diferenças, sim, na anorexia. Tem diferença, assim, muitas vezes você acaba andando muito a pé, né? Sim. Demais, mas assim, quilômetros e quilômetros para poder chegar num lugar, chega todo surrado, mas é como se não estou fazendo nada, não estou deixando de comer, né? Mas uma necessidade muito grande, talvez, pode ser, né? De uma distorção mesmo, né? Da imagem para emagrecer, né? Para ficar magro, aquele corpo que julga ser o melhor. Corpo ideal. É uma atitude compensatória? Sim. O paciente ele vai tentar achar meios mais aceitáveis de tentar chegar neste peso ideal, nesse corpo ideal. Então, é isso. O corpo idealizado, né? Idealizado, exatamente. Talvez, né, ir de casa até o trabalho a pé, talvez hoje a gente possa falar assim, não, é uma pessoa ativa, só que a gente não sabe qual é a intenção, né? 100 quilômetros a pé, né? Não de Campinas, São Paulo. 80 e poucos quilômetros. É tipo, talvez, também o vegetarianismo hoje. Muitos pacientes falam vegetarianismo. Não, eu sou vegetariano. Atitude compensatória. Para começar a restringir, né? Então, hoje, como é muito aceito... Para fazer uma restrição aceitável, é isso? Exatamente. Então, hoje, como é aceito, assim, por questões éticas, enfim... não, você não vai me obrigar a comer carne porque eu sou vegetariana, mas, na verdade, é uma maneira do paciente começar a restringir de uma maneira aceitável. Então, a gente tem tudo. De uma forma ou de outra, é tentar burlir alguma coisa, né? Isso. A questão familiar, a questão, talvez, da escola. Eles escondem o tempo todo. Por isso que é tão difícil a família perceber, né? O diagnóstico. Sim, é muito difícil. E, normalmente, quando os responsáveis vão perceber, muitas vezes é isso. O paciente já perdeu muito peso, o paciente já está nesses métodos compensatórios há muito tempo. Porque eles vão tentando achar maneiras de ir mascarando os sintomas e aí
é bem na fase da adolescência, né? Porque você falou que começa com 8 anos. 6 anos, eu também já vi pacientes com 6 anos já entrando em restrição alimentar por conta, né? Que a mãe já se preocupou. Mas existe alguma questão a nível do emocional nessa família? Normalmente, sim. A gente percebe que, em alguns casos, a gente também tem algumas famílias que acabam sendo um pouco disfuncionais, no sentido realmente, assim, da questão, muitas vezes, do limite. Às vezes, a gente também vê muitos pacientes que, depois da separação dos pais, o paciente começa a abrir um quadro de transtorno alimentar. O transtorno alimentar, ele é multifatorial, né? Então, são vários fatores Sim. que precisa ter para que a gente tenha esse quadro de transtorno alimentar. E muitas vezes as questões emocionais da família podem influenciar muito, sim, esse surgimento. E o papel do pediatra e do ebiatra para fazer uma certa primeira triagem dessas Uma varredura, crianças? né? Não, perfeito. Existe esse papel? É bem divulgado para esses profissionais? Eu não vejo como tão bem divulgado, acho que deveria ser mais. Porque é isso, é o médico que ele normalmente está em contato mais com essa criança, com o adolescente, que tem um contato muito maior com os pais. E contato frequente, né? E contato frequente, vai avaliando as curvas de desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, seria o primeiro profissional, normalmente, que conseguiria diagnosticar que algo está errado. E aí já alertar os responsáveis para que talvez comece já a se procurar um nutricionista, um psicólogo. O que acontece muitas vezes é que hoje, como a questão da perda de peso e dessa alimentação muito saudável, ela está muito em voga. Então, normalmente os pediatras, eles perdem um pouco esse início. Então, se é um paciente que normalmente ele está um pouco acima da curva de desenvolvimento dele de peso, e perde um peso considerável, mas ainda está dentro das faixas ali consideradas saudáveis, não se é questionado. O que você fez para perder esse peso? Como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá a tua relação com a comida? Tá sentindo culpa ou não depois de comer? E aí a gente, depois de um tempo, quando a gente vai perceber, assim, já poderia ter se tratado talvez um pouco antes, naquela época que começou a perder peso. Então, seriam os profissionais realmente que poderiam estar mais atentos realmente aos comportamentos e à alimentação desses pacientes, desenvolvimento como um todo. Você falou assim, a maioria é mulher. E os homens, como que é? A maioria acaba sendo mulher, mas a gente tem tido agora muito a procura de homens. Antigamente, até dentro dos critérios diagnósticos de transtorno alimentar, o próprio DSM, né, que é o diagnóstico, o manual de diagnósticos, ele acabava excluindo os homens, porque dentro de um dos critérios da anorexia nervosa tinha ausência da menstruação. Né? Isso por si só já excluíam os homens de ter anorexia nervosa. Depois da revisão em 2013, esse critério ele foi excluído, né, e agora a gente tem uma procura muito maior, mas ainda assim é muito difícil os homens buscarem ajuda. Acho que tem muito a questão do estigma, né? Que é uma doença feminina, que é coisa de mulher, que se homem tiver transtorno alimentar, tem esse preconceito da questão da homossexualidade, né? Que não é uma verdade. Então, ainda assim, e também tem uma diferença entre homens e mulheres, que normalmente os homens, eles buscam um baixo peso, mas eles querem uma definição corporal. Normalmente a mulher não, ela busca um baixo peso, sem curva, sem definição. Então tem essa diferenciação, mas a gente tem sim tido uma procura maior de homens. Sempre se colocou também, né? De que as mulheres, elas ficavam sempre uma menina, né? Sim. Assim, evitando até o casamento. Isso ainda permanece hoje? Um pouco menos. Acho que agora com essa questão das musas fitness, as blogueiras e da alta procura do whey, ainda tem muito a questão de ser uma mulher pequena, né, ter uma complexão menor, só que um pouco mais definida. Então, ter, pelo menos, assim, algum músculo aparente, o braço definido, a barriga trincada, só que ainda assim ser um corpo menor. Ainda assim anorexica. Ainda assim. Anorética. Tem um estudo que já está ficando meio antigo, foi na virada do século,
nos Estados Unidos, né, uma circunstância, e que eles avaliavam doenças mentais em adultos de famílias quando eles eram crianças e adolescentes, que tinham pelo menos uma refeição em família por semana versus nenhuma, né? Pelo menos uma versus nenhuma. E lá na fase adulta aumenta a chance de participar de uma família que não tem pelo menos uma refeição semanal em conjunto, aumenta a chance de depressão e o suicídio. Né? Tem alguma coisa que possa fazer ressonância com a questão do transtorno alimentar? A gente sempre vê tanto essa questão de refeições em famílias, pode ser uma prevenção até para a questão da obesidade e também para o transtorno alimentar. Só que o que vai ser conversado nessa refeição também precisa ser muito bem cuidado, para a gente não ficar dentro dessa refeição reforçando muito a questão nutricional, né? Então a gente precisa comer este brócolis por conta de vitamina X e Y. Tentar fazer com que esse ambiente, né, assim, na hora da refeição, ele seja agradável, porque também é uma maneira de você estar avaliando, né, o que seu filho está comendo, será que ele diminuiu a ingesta alimentar ou não, como é que está o comportamento dele à mesa. Então, eu acho que é uma maneira, sim, que a gente tem, que realmente os responsáveis poderiam estar atentos nessas refeições, mas também a gente vê essa questão até da prevenção da obesidade em refeições em família. Porque esse estudo era uma coisa espontânea, né? Eles viam as famílias que já praticavam isso versus as famílias que não praticavam, né? Agora, como intervenção também funciona? Também funciona. Também é algo que a gente tenta até nas consultas avaliar se é uma família que tem essa possibilidade, né, de voltar a sentar à mesa, comer, a trocar uma ideia realmente legal durante essa refeição, é algo que a gente tenta priorizar bastante também para se reaproximar, né, do alimento e também da família. É interessante. Então, eu tenho um seriado americano seriado policial americano que um dos pontos centrais de cada episódio é o jantar aos domingos da família, né, que são 3 gerações ou 4 gerações. Então, acho que deve ter alguma consonância com essas coisas, porque lá eles não dão ponto sem nó, né? Com certeza. Também estudos bem antigos falavam que para poder você melhorar ou curar, entre aspas, um anorético, tem que tirar ele da família. Isso é verdadeiro hoje? Não. Bom, acho que vai depender um pouco de como é o funcionamento dessa família. Na infância e na adolescência, padrão ouro é baseado na família. Então, a gente trabalha infância e adolescência muito com a família. Então, essa família, ela precisa estar muito preparada, muito unida. E família, a gente pensa muito isso, as pessoas que estão próximas, não necessariamente só pai e mãe. Mas pode ser uma avó, um cuidador, enfim. Então, a gente precisa trabalhar muito realmente a família. Alguns casos, a gente vai ter que entender como é que é essa relação com, né, esse familiar, essa pessoa próxima. E se for uma relação que talvez está impactando mais, né, assim, na cronicidade da doença, a gente tem que trabalhar o fortalecimento do paciente. Então, é como que o paciente, muitas vezes, sozinho, consegue lidar com a situação. Exatamente. Se ele consegue lidar, claro, auxiliado, com uma equipe por trás, ajudando, existe espontaneamente na população pessoas que entram no transtorno alimentar e conseguem se livrar dele mais para frente na vida dele? Existe isso? Pode ser que ele não necessariamente feche o diagnóstico do transtorno alimentar, mas ele tenha esses comportamentos por algum motivo, esses comportamentos transtornados, e é uma coisa que pode ser que passe, né? Porque pode ser que tenha uma família mais próxima, pode ser que as questões de dificuldade em relação ao corpo não duraram, uma pessoa que conseguiu trabalhar essas questões bem, e isso não fique, né? Mas pode acontecer também nesse período da infância e da adolescência, né? Mas normalmente é isso, se é um paciente que ele já tem uma predisposição, já tem esses fatores ambientais que realmente podem impactar mais, aí é um quadro que vai perdurar. Então, isso que eu ia falar, ele vai na fase adulta e até na fase bem adulta, bem mais
idoso. Sim, sim, a gente... E ele sempre controlando essa questão da alimentação. Sempre, talvez não chegue a uma anorexia tradicional, como se é colocado, mas fica uma pessoa extremamente ainda voltada num controle alimentar intenso. Sim. Então, vai e volta. Pode ser que vai e volte. O melhor tempo que a gente tem para tratar é realmente a infância e a adolescência, quando esse quadro ele abre e esses sintomas não estão já tão crônicos. Porque é quando a gente consegue realmente tentar essa manutenção sem sintomas. Mas é difícil chegar a perceber que está existindo um quadro desde pequeno, né? Só quando a criança pequena já realmente apresenta coisas muito sérias. Sim, sim. Porque é difícil o familiar perceber isso, né? Vai perceber realmente numa fase mais adolescente e muitas vezes numa fase mais adulta. Uhum, sim, exato. Entrando numa outra fase. Daí que a pessoa, peraí, tem coisa errada no caminho. Sim, exato. E aí, já atendi pacientes com 60, 65 anos que até buscaram tratamento, né? Mas... eu também já atendi, mas assim, no hospital, muitas vezes considerando que, nossa, a paciente não quer comer nada, não sei o que lá, mas tinham toda uma característica de coisas já antigas, de transtornos alimentares bem antigos. Sim, que é isso, né? Talvez não foi investigado direito. Não foi investigado direito. Ou teve baixa repercussão, né? Quer dizer, ficou mais próximo do não prejuízo devido ao transtorno, né? Sim. E ele pôde se conviver e eventualmente reabre o quadro mais para frente ou desaparece, né? Sim. Eu acho que existe essa possibilidade. Agora, quando você tem uma anorexia já é padrão, registrada, bem grave, ela tem possibilidade de sair desse padrão? Muito difícil. Mas sai. Eu acho que vai depender um pouco do que motiva o paciente. Assim, qual é a rede de apoio que essa pessoa tem. Pode ser que sim, né? Eu acho que os transtornos alimentares a gente tem esses diagnósticos muito bem fechadinhos hoje, né? Só que cada pessoa vai apresentar de uma maneira, né? Então pode ser que sim. Agora é uma curiosidade minha. Você não percebe que quanto mais divulgação dessas coisas a paciente vai aprendendo, por isso que eu tomei um certo cuidado, e vai encontrando outros caminhos, porque vai modificando para poder se manter nessa doença? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, assim, mas a gente percebe que também, acho que como o acesso a essas informações, ele tá muito divulgado, né, pode ser que mesmo que a gente não tenha falado, são pacientes que já tentaram muitas coisas. Sim. Né, eu acho que até mesmo muitas vezes em conversas com outros pacientes, eu acho que são informações que são divulgadas já. Na sala de espera. Na sala de espera, a gente toma muito cuidado com os grupinhos, né? Mas... já foi feito várias tentativas de publicação mesmo, né? Em escola, como você falou, sabe, em vários outros lugares. Participamos até de uma praça, muitas vezes, para poder estar divulgando a PQ com a gente também. Eu já fiz isso junto com a PQ. Então, já teve várias questões nesse sentido, mas por isso que eu falei, precisa tomar um certo cuidado, né? Precisa. Precisa, né? Só trazendo um paralelo de bem longe, né? Você começa a falar muito sobre doenças sexualmente transmissíveis, está incentivando a promiscuidade. Eu não estou falando como julgamento de valor, estou falando como um ponto de vista meio marqueteiro, né? Então começa a falar muito sobre doenças sexualmente transmissíveis, aumenta a intenção de ter atividade sexual, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Sobre como... Eu acho que tudo, sabe? Todo tipo de doença precisa tomar muito cuidado. Porque a gente não conhece direito o funcionamento direito do ser humano, entendeu? E o que está passando aqui. Multifatorial, né? Ele pode aproveitar algum desses fatores, sim, vindo como informação externa, ou que dê uma ressonância com alguma coisa que ele já esteja sendo desenvolvido, né? Na parte da psique, né? Ou dos hábitos, né? Sim. Sim, acontece muito. A gente vê até de informações que saem em reality show, né, novelas, seriados. Várias novelas. Às vezes é só o que faltava para o paciente inicial na doença. Então, precisa tomar muito cuidado. Mas é isso, acho que talvez isso poderia ser postergado, mas talvez eventualmente abriria o quadro, mesmo a gente tentando tomar todos os cuidados. Sim. Né?
A gente não tem esse poder todo, né? Mas, Sim. de qualquer forma, a gente tem que ter um pouco de precaução. Tem que falar que existe isso, existe essa doença, principalmente para que a família tome conhecimento, né? Para também prestar atenção. Muitas vezes que não é uma besteira, não é porque está fazendo birra, que não quer comer, principalmente as crianças, que só vai escolher um tipo de alimento, né? Geralmente batata frita, né? Sim. Mas a batata frita é o tempo todo mundo. Você comeu hambúrguer sem batata frita? Eu não. Eu adoro batata Nem frita. você. Tem que ter batata frita. Não, mas tem criança que só isso, né? Normalmente, Tem sim. Tem criança que isso. só um tipo de batata, só um tipo de marca, sabe? De formato e não passa disso. Tem criança que só pega um tipo de fruta, eu já vi que só com morango e não quer outra coisa. E já adulto e velho, é só aquilo lá e pronto. Então, quer dizer, precisa tomar um certo cuidado, que isso já tem um transtorno, já tem alguma coisa errada, né? Então, o objetivo nosso aqui é tentar passar essas coisas. Olha, presta atenção, olha o seu filho, olha a sua família, vê o que está acontecendo, procura realmente mais e mais, né? Almoços, jantares em família, para poder realmente observar esse tipo de coisa, porque ainda é uma doença transmitir grave. também uma certa tradição alimentar, né? Sim. Porque a alimentação tradicional de uma família, ela já foi testada por muitas gerações, então, no mínimo, é segura, né? É aquela coisa, né? Eu quero o macarrão da avó, que tem um significado maior. O cheiro do bife tem um significado. O cheiro do feijão tem um significado maior. Né? Se você sente o cheiro assim, de alguma comida... Feijão, você é do leste europeu, italiano, onde é que tá? Ah, não, português, tá certo. Tem cheiro de feijão, tem cheiro de comida, de alguma coisa. Ai, que cheirinho de comida de mãe, né? Sim. Isso tem um significado mesmo, né? Que hoje acabou se perdendo muito disso. Mas é uma âncora mesmo, né? Se a gente pensar na epidemia de obesidade dos Estados Unidos, um dos fatores, não vou falar que seja o único, um dos fatores é que perdeu o elo tradicional da alimentação das famílias americanas em favor do fast food. Sim. É prático, está na mídia, e aí a pessoa vai, vou passar, vou para casa, tem um drive-thru e resolve, né? E tem até um filme que um indivíduo fez só essa refeição no fast food, Super Size Me. Já é antigo, né? Mas esse rompimento da tradição, eu estou defendendo essa bandeira, o rompimento da tradição da alimentação alimentar tradicional da família, não precisa ser restrita, né? Mas o principal ser o tradicional da família já é pelo menos um marco de segurança em relação a, talvez até o transtorno alimentar, porque é menos um fator, né? Sim. E como nutricionista você deve aprovar porque pelo menos a alimentação vai ser saudável, variada, etc, etc. A gente sempre, vocês estão falando disso de memória, de afeto, a gente sempre fala que a comida, ela tem um significado e o nutriente, não, né? Assim, ele tem uma definição só. Então, a gente percebe dentro dos transtornos alimentares, as dietas, elas são um fator de risco, tanto, né, de abrir um quadro, quanto de manutenção da doença. E quando a gente consegue ter um pouco mais, né, de volta à alimentação em casa, em família, levar o paciente... afetiva mesmo, Exato. de alguma coisa, de alguma comida. Ou de todas as coisas, né? Sei lá. Eu falei do pirogue, você já, Sim. né, acendeu lá algumas luzinhas afetivas. Mas eu acho que tem muito disso, né? Cada alimento tem o seu valor afetivo, não só nutricional, né? Tem gosto de mãe, tem gosto de cuidado, né? Exato. Tem gosto de cuidado. E é interessante isso, sabe? Essa semana eu estava discutindo com um paciente e ele falou assim, né? Eu comecei a conversar com a minha mãe na casa da praia e aí eu comecei a lembrar coisas bem antigas, porque era só lá que a gente tinha todo mundo junto. Porque quando estava em São Paulo, cada um ia para um lugar, um ia para o outro, não sei o que lá, ia só lá. Né? Lá você lembrava essa questão da afetividade, que tem todo um significado. A supremacia da racionalidade, que é meio uma característica dos nossos tempos hoje, ela que não leva em consideração os afetos, na alimentação tem uma certa porção condenável, né? Então, uma alimentação racionalmente definida,
ela pode estar incorrendo alguns erros mínimos que, acumulados ao longo do tempo, podem trazer consequências, né? Eu não estou falando de nenhuma dieta em especial, mas de qualquer forma as dietas racionais, elas têm isso. Eu acho que você tocou de leve no vegetarianismo, o vegetariano também entra nessa questão da dieta racional, né? Porque ela não é afetiva e ela, em princípio, não é completa. Se bem que tem um estudo brasileiro publicado este ano mostrando que os vegetarianos brasileiros, 70% deles, eles têm os aminoácidos essenciais Sim. na alimentação por força dos suplementos que eles usam. Então estão salvos, né? Mas são só 70%. Que era o grande defeito da alimentação do vegetariano, né? Não ter os aminoácidos essenciais. Mas a dieta racional, acho que ela precisa ter um crivo muito grande do profissional para ser adotada, né? Sim. Não é todo mundo que faz uma dieta que tem um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que hoje as pessoas têm buscado muito nutricionistas para emagrecer. A gente virou emagrecionista e não nutricionista para nutrir e para ajudar o paciente. E eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, o quanto a área da saúde ela tem focado muito na parte estética. Só que com um viés tipo, não, é saúde, né? Mas na verdade não, é muito uma questão estética. E aí, antigamente, quando a gente ia atender um paciente, a gente falava, você vai comer de mistura. Hoje o paciente fala de proteína, né? Ele fala do nutriente. Mas existiu uma época que a gente não sabia o que era caloria, o que era carboidrato. E a gente conseguia fazer escolhas alimentares saudáveis, gostosas, respeitando não só essa questão, né, de fome e saciedade, mas também conseguindo olhar para as nossas vontades, o que estava disponível. Acho que sim, muita coisa mudou. De uns tempos para cá, a gente tem mais acesso a delivery, a nossa disponibilidade de comidas mais processadas também aumentou. Mas isso também não exclui o fato de que a gente tem as nossas preferências, que a gente pode ter outros tipos de escolha para além só, né, dessa questão nutricional. Então, é como o papel do nutricionista realmente da gente voltar a ajudar o paciente a se conectar realmente com esse momento de afeto, de memória. Estar junto. Exato. E de nutrição também. A gente não precisa separar isso, mas não precisa ser só isso. Uhum. Então, isso é bem importante. Infelizmente, eu vou ter que ser o Desmancha Prazer, né? Nós estamos aqui numa conversa multifatorial, que acho que ficou bem marcada essa questão do multifatorial, que é dos transtornos alimentares, mas é dos nossos comportamentos alimentares ou não, né, Marlene? E a Nicole Breck trouxe muitas informações boas. Podem segui-la? Você tem Instagram? Tenho, é @NutriNicole com I, Breck. E para ter mais informações, e não deixe de pôr o gostei, like, o curtir, inscrever no nosso canal. E não prometo, mas uma outra revisão dessas informações, talvez daqui a uns meses, um ano, a gente possa ter outra vez o comparecimento da Nicole para trazer mais esclarecimentos ainda. Muito obrigada, Nicole. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, pela sua exposição. Gostei muito. Que bom, eu fico feliz. Espero que, né, esse podcast possa chegar aí, né, realmente a trazer mais informação e que realmente a gente possa ter mais esse cuidado. Tá bom? Obrigada.